Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês agora e para sempre. Amém. O que acontece quando Deus e o homem se encontram no templo? Nós queremos refletir sobre o que é o culto cristão. Para esse momento eu preparei uma pequena reflexão, um pequeno estudo, baseado na teologia de Lutero sobre culto. Nós vamos procurar dar algumas definições sobre o que é o culto e como nós, cristãos, respondemos aquilo que aqui nós recebemos. Uma pergunta só para a gente começar a refletir. O que é o culto cristão? É uma atividade divina ou é uma atividade humana? O que vocês acham? Humana? O homem faz algo? Ou divina? Os dois? Você ouviu alguém falar os dois? Tinha um professor no seminário, quando a gente fazia uma pergunta assim, ou isso ou aquilo, ele falava sim. Dá para dizer que é os dois. Dá para sim dizer, né? Precisamos definir, né? Antropocentrismo é quando nós colocamos o ser humano no centro. Teocentrismo, quando Deus é o centro, ou cristocentrismo, né? Cristo como o centro. Tá? Mais algumas perguntinhas para a gente refletir e depois então a gente dar algumas definições. O que é o culto cristão? Primeiro, qual a importância do culto dentre as atividades semanais do pastor e da congregação? Quais atividades devem competir com o tempo do pastor em relação ao preparo do culto? Quantas atividades o pastor deve se dedicar em cada uma das atividades que correspondem ao ministério? Eu ainda me considero pastor novo, né? Tenho 6 anos de ministério, 3 anos na paróquia anterior, mais 3 anos aqui. Quando eu estava recém-chegado do seminário na minha primeira paróquia, eu tinha a ideia de que, para ser um pastor produtivo, eu tinha que estar todos os dias da semana visitando. Nós tínhamos a ideia, né, quando saía do seminário, que estar sentado lá no escritório estudando não era trabalho, não fazia parte do trabalho ministerial. Por isso essas perguntas, né? Qual a importância do culto em relação às outras atividades semanais que o pastor tem e também em relação à congregação? Tem outras atividades, tem a service, tem os jovens, estudo bíblico e assim por diante. Mas qual é a importância do culto, desse momento aqui? Quanto tempo o pastor deve se dedicar a se preparar para o culto? 1 hora, 2 horas, 10 horas, um dia inteiro? O pastor não bate ponto, né? Tem uns que dizem, o pastor só trabalha no dia do culto. Ou tem o meu professor de viola lá na escola, Duda, ele diz assim, né? Perguntaram para ele certa vez que se ele trabalhava também ou ele só era músico, né? É mais ou menos a ideia com o pastor. O pastor também trabalha ou só é pastor? Só dirige o culto? Quanto tempo da semana nos dedicamos a escrever uma mensagem, a preparar a liturgia? Não vou revelar aqui para vocês, mas não é pouco, com certeza, né, pastor Jorge? Não é poucas horas, não. Né? Só para fazer esse estudo aqui, eu precisei ler pelo menos um livro inteiro. Precisei ler vários estudos aí a partir de Lutero, para não falar besteira aqui para vocês. Tá? Em alguns momentos eu vou dar a minha opinião, vocês podem discordar dela, da minha opinião, né? Mas aquilo que é bíblico, bom, aí nós nos baseamos na palavra do nosso Deus para conceituar aquilo que nós queremos. Então, definição de culto para nós é o encontro entre Deus e o homem. Isso nós já sabemos. Deus e o homem. O que acontece nesse encontro? Como que se dá esse encontro? Como que nós chegamos até aqui? Quem vai ao encontro de quem? Deus veio ao nosso encontro, nós viemos ao encontro de Deus.
Eu quero definir a palavra missa também, tá? Quando eu falo, eu vou usar muito essa palavra aqui. Quando eu falar missa, entendam no sentido estrito da palavra, no sentido literal. Significa, vem do latim missio, que significa envio. Quando nós nos referimos à missa, é uma referência direta à liturgia da Santa Ceia. Tá? Entendam como o momento da celebração da Santa Ceia. Por mais que no nosso contexto, quando a gente fala em missa, logo nós nos remetemos à missa católica, né? Mas aqui nós estamos nos referindo diretamente à Santa Ceia, o momento de celebração da Santa Ceia. Tá? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que, como luteranos, nós também celebramos a missa, certo? Nós celebramos a Santa Ceia. Então, nós celebramos a missa, apesar de não usar essa nomenclatura. Geralmente usamos a nomenclatura culto para o todo que acontece aqui. Tá? Então, como que esse culto, essa missa é entendida e celebrada no nosso contexto luterano? É isso que nós queremos refletir essa noite. E nós precisamos partir de um pressuposto da reforma, a partir da doutrina da justificação pela fé. Não sei se vocês conseguem ler lá em cima. Quem conseguir, vamos ler junto aquele texto que está aqui no balão de pensamento? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tá? Então nós partimos desse pressuposto da teologia luterana da salvação pela fé, não obras, tá? Fé, não obras. Tenham isso em mente até o final do nosso estudo e para o resto da vida de vocês também. Como que o culto cristão, então, é compreendido e celebrado no luteranismo a partir dessa concepção? Nós sabemos que a reforma luterana do século XVI trouxe grandes mudanças para o Ocidente, não só na questão religiosa, mas na economia, na cultura, na política, na educação. Tá? Nós temos aí uma pedagogia luterana também. As escolas luteranas do nosso país seguem uma pedagogia luterana. Mas a principal influência da reforma, obviamente, foi teológica. A ênfase da salvação tão somente pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Tá? A justificação pela fé. Então Lutero ele escreve o seguinte sobre o culto. É a mensagem de que o pecador é salvo única e completamente pela graça de Deus, dada nas promessas que culminam em Cristo Jesus. Então o culto é sobre essa mensagem do Cristo crucificado, ressuscitado, que nos perdoa os pecados por meio da fé. Né? Esse é o princípio teológico do qual nós partimos. Né? Os três solas ali da reforma. Sola fide, somente pela fé. Sola gratia, somente pela graça. E o sola escritura, somente a Escritura. Né? Então o princípio da teologia de Lutero, para qualquer coisa que fosse feita na teologia, era esses três pontos. Fé, graça, Escritura, palavra de Deus. Né? Então, Lutero, quando foi chamado lá em 1521 a revogar aquilo que havia escrito, ele foi colocado lá diante do imperador e diante dos bispos, colocaram os livros entre eles, os livros de Lutero, e perguntaram para ele: você volta atrás disso tudo que escreveu? Primeiro perguntaram se esses livros eram dele, ele disse que sim. Aí perguntaram: você volta atrás disso? Eles não queriam que Lutero se explicasse, tentasse os convencer de alguma maneira. Não, eles queriam que Lutero voltasse atrás e ponto. E aí ele disse o seguinte: a não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, ou seja, pela palavra de Deus, que tudo aquilo que eu escrevi está errado, eu não me retrato. Ele não voltou atrás. E aconteceu então que ele foi expulso da Igreja Católica e acabou então surgindo a partir dele a Igreja Luterana e a partir de outros reformadores, outras denominações
evangélicas surgiram. Da reforma de Lutero surgiu a igreja luterana. Tá? Apesar de que há divisões por causa do pecado, mas surgiu a igreja luterana. Então, nós partimos desse pressuposto. A Bíblia, ela é a base para o nosso culto. Não só para o nosso culto. É o que essa frase nos remete. Lex orandi, lex credendi. O que significa isso? É latim. O professor lá do seminário ele falava assim, o pastor ele vai usar palavras bonitas no púlpito para impressionar aborígenes, né? Às vezes nem ele sabe o que está escrito lá. Lex orandi, lex credendi. Significa que a regra do culto é a regra do crer. Ou seja, a forma como nós cremos, confessamos, é a forma que nós cultuamos. A nossa teologia vai redigir, então, a nossa maneira de cultuar. A maneira como rendemos o culto terá efeito no que e como cremos. Tá? E aí podemos acrescentar o lex vivendi. E como vivemos a nossa vida a partir disso. Né? Então, como cremos e a teologia que nós confessamos vai afetar, pelo menos deveria, né? Afetar a forma como nós cultuamos e como nós vivemos a nossa vida. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Ok, nós estamos inseridos neste mundo. Então o hino que nós cantamos, estamos no mundo, mas dele não somos, né? Que nós vivemos distante do lar. O texto de Paulo aos Filipenses fala justamente sobre isso. A nossa morada é um outro lugar, não é aqui neste mundo. Mas neste mundo existe a cultura. E ela, muitas vezes, se infiltra de alguma forma na igreja, de forma negativa. E aí, cabe um alerta. Nós podemos nos comunicar com a cultura? Podemos. Como cristãos, sim, podemos. Faz parte da nossa liberdade cristã. Mas a nossa forma de pensar ou agir dentro da nossa cultura não deve dirigir o nosso cultuar de forma que possa afetá-lo negativamente. Por exemplo, como que a cultura pode afetar negativamente a nossa forma de cultuar? O que diz o mundo? Não há pecado. O importante é que você seja feliz. No fim, todos vão para o mesmo lugar. Não importa em quem você crê. A cultura diz isso. Ela pode interferir na nossa forma de crer e cultuar? Não. E se ela interferir e nós começarmos agora como igreja a aceitar o pecado como algo normal, essa cultura terá, então, influenciado negativamente o nosso cultuar, o nosso crer e o nosso viver. Né? O sincretismo. O que é o sincretismo? Quando várias formas de culto não cristãos se infiltram com ritos, com costumes, superstições dentro da mensagem cristã. Benzimento, por exemplo, que é muito comum entre grupos cristãos e outras coisas. Isso é sincretismo, quando várias formas culticas acabam sendo inseridas dentro do nosso culto. Ou ainda, quando nós, como igreja, queremos ter uma relevância cultural. E aí nós adaptamos a nossa mensagem ao que o mundo quer ouvir. Não ao que Deus tem a nos dizer. Não ao que o mundo precisa ouvir. E acabamos, muitas vezes, deixando para trás alguns elementos do nosso culto em detrimento de agradar as pessoas, para atrair. Acabamos transformando o culto num show, de repente. Então a forma e o conteúdo andam juntos, de certa forma. A linguagem ela precisa ser acessível ao povo, as pessoas precisam entender. Ou vocês iam entender o culto se eu virasse de costas aqui e fizesse o culto inteiro de costas em latim? Não iam, Nem eu ia entender algumas coisas. Não iriam, Mas a verdade teológica da palavra de Deus, ela precisa permanecer inalterada. Ela deve comunicar a graça, ela deve comunicar o Evangelho.
Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios. Vamos ler em conjunto? Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. O que o apóstolo Paulo quer dizer com essas palavras? Isso aqui está no contexto. Fiz-me de judeu para com os judeus, de gentil para com os gentios. A flexibilidade na forma como ele falava, mas rigidez no conteúdo do que ele falava. Entre os judeus, por exemplo, ao jovem pastor Timóteo, ele exigiu que fosse circuncidado. Não que fosse necessária a circuncisão dele, mas como ele estava entre os judeus e não queria que os judeus rejeitassem o evangelho, então ele pediu para o jovem pastor Timóteo ser circuncidado. Já a Tito, em outro momento em Jerusalém, ele o proíbe de ser circuncidado. Porque os judeus queriam obrigá-lo como se a circuncisão ali fosse uma prova física de que Tito era realmente um filho de Deus. Então, Paulo ali proibiu. Tá? Então, ele repetiu alguns ritos entre os que o praticavam e entre outros não. Mas, tendo o conteúdo, o evangelho como alvo. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de salvar alguns, numa tradução da Almeida, nós encontramos. Tá? Então, a forma para o apóstolo Paulo não interessava muito, o importante era o próprio conteúdo. Lutero pensa igual. Dentro da igreja luterana, não só na igreja luterana, mas nós vamos falar do nosso arraiá, o arraiá luterano. Existe uma divisão teórica sobre High Church e Low Church. O que é isso? No Brasil nós não temos muito isso na nossa igreja. Mas a nossa igreja irmã nos Estados Unidos tem. E é meio escancarado essa divisão. O que seria o High Church? O alta igreja, O High Church enfatiza a liturgia formal. Tem que ser aquela liturgia cantada daquele jeito, usam até incensários, a elevação dos elementos na Santa Ceia e assim por diante, A igreja, toda a sua arquitetura, meio gótica, meio Idade Média, assim por diante, muito semelhante ao catolicismo, em alguns aspectos da tradição, Já o Low Church, ele prioriza mais a simplicidade. E aí nós vamos encontrar igrejas sem uma arquitetura moderna, uma arquitetura mais moderna, minimalista, sem um altar bonitão, assim, um altar simples, às vezes até a cruz é tirada e só coloca lá o nome Jesus, o púlpito está no centro, o culto parece um show. Isso seria low church, baixa igreja. Quase que extremos, na verdade, Um enfatiza muito a liturgia, a forma, tem que ser dessa forma. Imaginem que nós tivéssemos que cantar a liturgia 2 ou a liturgia 1, ainda que eu mal conheço, às vezes, todo culto aqui. Tem que ser assim. Se mudar, não pode. Em alguns contextos até, imagina tocar um ukulele no culto. Nossa, é do demônio. Não pode. Não pode ser nem teclado, na verdade. Tem que ser um órgão lá, um pedal ainda, Não pode ser violão. Bateria, então, passa uns 3 km longe, que senão... Já em outros contextos, aí... começa o show, Vemos essas imagens aqui, Ao redor do mundo, nós temos vários corpos luteranos. Alguns, inclusive, tendo a sua forma de governar a igreja no episcopado. Tem bispos, arcebispos, Aí eles usam essa roupa assim, quase igual do Papa, a liturgia, assim, toda. Isso aqui não são imagens de uma missa católica. É um culto luterano em algumas igrejas luteranas ao redor do mundo. Está errado? É a forma que eles cultuam. A mensagem que eles transmitem
Bom, é essa que vai então mostrar se eles são realmente evangélicos, se eles apresentam Cristo. Já o low church, né, nós já identificamos mais assim, a igreja, uma luz mais escura, assim, né, com muitas luzes, o culto quase como um show, o pastor lá sentado, sem a veste talar, e assim por diante, né? Então esse seria o low church. No Brasil, na nossa igreja, ela fica mais ou menos no meio ali, né? Nós temos a veste talar, nós temos o púlpito, o altar, a liturgia 2 nós usamos de vez em quando. Não temos uma bateria, mas eu gostaria que tivesse. De repente alguém toca a bateria aí, se disponibiliza, né? Um violão, uma guitarra, é legal. A forma em si não importa. Não. O que importa é o conteúdo que é mostrado, né? Então, lá em 1520, o reformador Lutero traduziu a missa do latim para o alemão. Vamos fazer essa missa em alemão, porque ninguém entende nada. O que adianta? O povo vir para a igreja, não entende bolhufas, né? Como dizia um professor do seminário, não entende bolhufas, e sai de lá do jeito que entrou. Não ouviu o evangelho, não ouviu que ele precisa se arrepender dos seus pecados e foi para casa do jeito que chegou na igreja, porque ele não entendeu nada. Então Lutero ele traduziu a missa para o alemão, né? Mas nesse momento, lá em 1520, Lutero ainda era jovem. Ele entendia a missa como um sacrifício, uma ação humana. É o sacerdote fazendo, é o homem ali fazendo, né? E ele dizia que a missa era refém do papado. O que ele queria dizer com isso? Que foram incluídos ritos, superstições na missa que não faziam parte da verdadeira missa de Cristo. Por exemplo, vocês já ouviram o opus copus? Essa frasezinha, opus copus? Ela é dita como uma palavra mágica, né? Ocus pocus. Algo se transforma. De onde veio isso? Da missa. O povo não entendia o que era falado, e aí o padre ficava de costas, né, para a congregação. Não tinha microfone, em 1500 não tinha microfone, Lutero não tinha microfone. Aí falava assim, hoc est enim corpus meum, na hora da celebração da ceia. Vocês entenderam? Vou falar de novo. Hoc est enim corpus meum. O povo entendia ocus pocus. E como na teologia católica eles acreditam que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue, eles achavam que era uma fórmula mágica. Ocus pocus, transformou. E aí surgiu, né, esse ocus pocus. Mas na verdade o que o padre estava dizendo em latim? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, repetindo as palavras de Cristo. Então o povo não entendia. Saía da missa sem entender nada, do jeito que entrou. Por isso Lutero, então, traduz para o alemão. Agora a missa vai ser em alemão. O povo vai entender o que está acontecendo. Tá? Então, antes, Lutero ele via a missa como um sacrifício. É o ser humano quem está ali fazendo a obra na missa. Né? Ou seja, tinha muito aquela ideia, eu vou pagar para o sacerdote fazer uma missa, eu nem preciso estar lá. Eu não vou entender nada mesmo, né? Vou estar em latim. Então ele vai fazer por mim. Então, o ser humano fazendo uma obra para agradar a Deus. Essa era a ideia. Lutero também achava que era assim. Tanto é que ele ficou desesperado na sua juventude, porque ele achava que em momento algum ele conseguiria alcançar a graça de Deus pelo que ele fazia. E de fato, não ia conseguir mesmo. Quando ele redescobre o Evangelho, que a salvação é pela fé, ele muda. Aí ele começa a ver o culto, então, como o serviço de Deus. É Deus vindo até nós e nos servindo. Né? E aí ele diz assim, lá em 1524, 25 ali, sobre a tradução da missa. Receio que milhares de missas são rezadas diariamente, das quais talvez nenhuma seja missa de verdade. Ó queridos cristãos, ter muitas missas não significa ter a missa. Há mais do que isso. E ele ainda diz, quando o próprio Cristo instituiu pela primeira vez o sacramento e celebrou a primeira missa, não havia tensura, nem casula, nem canto, nem pompa, mas somente ação de graças
a Deus e o uso do sacramento. Então a primeira missa, diz Lutero, é ali quando Jesus institui a Santa Ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ali, né, nós temos a primeira missa. Então, para Lutero, a ênfase deve estar naquilo que é dado na ceia, não na forma em si. Não tinha pompa, não tinha veste talar, não tinha um altar. Era Jesus e os seus discípulos, em um lugar ali humilde onde eles reservaram para aquele momento. E a liturgia deve refletir esse Cristo, a mensagem que a Santa Ceia nos traz, né? Então a primeira missa de Cristo era a proclamação do Evangelho e não um ato para merecer favor de Deus. É Deus quem está fazendo coisas no culto, na missa, né? É Deus quem está ali dando a salvação. E quando Ele nos diz o que é e para o que é aquilo que estamos recebendo, nós cremos. Então, quanto mais próximo da primeira missa de Cristo, melhor, na ideia de Lutero. Quanto mais afastado, pior. Há perigo ali. Tá? Então, para Lutero, nós temos que enfatizar no culto aquilo que nos é dado. É Deus nos dando a salvação, é Deus nos dando o perdão dos pecados no culto. Tá? Então, é Deus falando e agindo e nós crendo. Lutero também era contra a celebração de missas privadas. Aí tinha muito essa ideia, né? Eu vou pagar o sacerdote, ele vai lá, faz uma missa para mim, ou faz para um ente querido que faleceu, para tirá-lo do purgatório e assim por diante. Nem vamos entrar nessa questão, deixa isso para um outro momento. Mas era justamente essa ideia de pagar para agradar a Deus. Eu nem precisava estar lá, né? Lutero dizia, a missa tem que ser pública. O povo deve estar ali. Ela deve ser celebrada para o povo, com o povo. Será que existe essa ideia também na nossa igreja? De tentar agradar a Deus através do culto? Eu pago a igreja. Eu não preciso ir lá. Mas se eu estou em dia, está ótimo. Será que não tem? Acho que não. Pagando está tudo certo. Quando eu precisar, o pastor vem lá, faz o que precisa fazer, batiza, confirma, casa, está tudo certo. Será que tem essa ideia? Acho que não, né? Queria que não tivesse. Né? Um colega uma vez relatou o seguinte, né? Um membro chegou, pastor, eu vou pintar a igreja. Vou dar as tintas aí, vou pagar o pintor. Legal. Boa iniciativa. Aliás, se alguém quiser... Não é brincadeira. Boa iniciativa. Beleza, pintou a igreja, tá. Depois ele apareceu de novo. Pastor, minha filha vai casar. Eu ofertei ali para pintar a igreja, então o pastor vai fazer, né, o casamento. É que se obrigou a fazer. Por que ele pintou a igreja? Porque ele queria que no dia do casamento a igreja tivesse uma cor que ele queria. Não aquela cor que estava, mas uma outra cor. Totalmente egoísta, né? Depois, sumiu. Não se tem mais notícias. Lá em Lucas 21, nós encontramos a oferta da viúva pobre. Está Jesus e os seus discípulos sentados na porta do templo, as pessoas estão chegando, depositando as suas ofertas no gasofilaço, grandes quantias, até que chega uma viúva pobre e coloca uma moeda. Os discípulos dizem, Jesus, ela é pobre, deveríamos devolver essa moeda para ela. Talvez ela nem tenha para comer depois em casa. Eles dizem, não, a oferta dela foi muito maior que a dos outros, porque eles deram o que sobrava, enquanto que ela deu tudo que ela tinha. Não é um incentivo para você vender tudo que você tem e dar para a igreja, apesar de que em alguns contextos isso é feito, infelizmente, não caiam nessa nunca. Mas quando se dava o que sobrava, não era uma oferta que agradava a Deus. Quando eu oferto para... eu estou pagando a igreja, não preciso ir lá, já estou de bem com Deus, agora é minha opinião. A diretoria pode discordar de mim. Não deveríamos aceitar essas ofertas. Por mais que, às vezes, é grandes quantidades. Não deveríamos aceitar. Porque, se não é uma oferta que agrada a Deus, vai ter que agradar a nós, homens. Mas, por outro lado, talvez alguém diga, mas, pastor, Deus usa também os ímpios para realizar a sua obra. Beleza, então, vamos lá. Sigamos em frente. Então, o culto é Deus falando e agindo e nós crendo.
eu estou com a imagem dele aqui na cabeça. Atos 20, versículo 7, diz ali: no sábado à noite nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. O sábado era o Shabá, o descanso, né? Santificarás o dia do descanso, terceiro mandamento. Todos conhecem, né? Conhecem e sabem decor a explicação. A contagem dos dias para os judeus era diferente. A partir das 6 horas da tarde do sábado, já se conta como o primeiro dia da semana. Então já era o primeiro domingo, o primeiro dia da semana. E os cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana, por causa que foi quando Jesus ressuscitou. E daí vem o domingo. Dominus Dei, dia do Senhor, né? Nesse texto aí, Atos 20, nós temos aí o Eutico que cai da janela, infelizmente acaba morrendo, né? Não vamos entrar em detalhes, mas os cristãos se reuniam para adorar a Deus, e diz o texto que eles foram até a meia-noite. Por isso que o Eutico dormiu na janela e caiu lá embaixo, o terceiro andar, né? Nós aqui, opa, já é 8h15, deixa eu encurtar aqui a mensagem, porque daqui a pouco nós temos que ir para casa. Amanhã tem que acordar cedo, as crianças vão voltar para a escola. A gente fica meio se coçando no banco, né? Acaba logo. O pastor não fica quieto, meu Deus. Vai falar até quando? Vai falar até meia-noite igual o apóstolo Paulo? Hoje não, mas quem sabe um dia, né? Não taquem pedras em mim se eu fizer isso, por favor. Mas os cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana por causa que foi o dia que Jesus ressuscitou. E eles iam lá para partir o pão. A missa, a ceia, né? Em 1519, em Wittenberg, a cidade onde Lutero prega as 95 teses na porta da igreja do castelo, foram celebradas 9.000 missas. Não sei se vocês conseguem ver essa imagem aqui, né? Eu pedi para o ChatGPT fazer uma imagem para mim com um altar no centro, onde a missa está sendo celebrada, e vários outros altares, onde também há ali um sacerdote celebrando a missa, né, levando os elementos. Era assim a igreja. Tinha o altar no centro e vários outros altares ao redor, onde a pessoa ia lá, pagava para o sacerdote e ele fazia a missa. 9.000 em um ano. Divide isso aí por 365. Dá quase 25 missas por dia, a cada 1 hora. Uma missa. Quase como uma linha de produção, né? O padre cansou aqui, cansei de celebrar a missa, vem o outro. Senta lá, toma uma aguinha, daqui a pouco vem o outro no lugar aqui celebrar a missa de novo, né? Graças a Deus não é mais assim, né, pastor Jorge? Já pensou? É uma por semana e a gente ainda... Tá? O culto, a missa, ela não deve ser vista como uma obra, como algo que eu faço para agradar a Deus. Eu venho na igreja para agradar ao pastor, não, a Deus, quer dizer, não o pastor, né? Eu venho para agradar a Deus. Eu oferto para agradar a Deus. Não! Eu vim porque Ele me chamou. O Espírito Santo chama, congrega, ilumina, santifica toda a cristandade na terra. Ele nos chamou. Nós viemos aqui porque Ele nos chamou. E Ele vem até nós e nos serve aqui. Nós não estamos aqui para agradar a Deus, para agradar o pastor. Não precisa nem gostar de mim. Brincadeira, precisa não. Tá? Nós viemos porque Deus nos trouxe aqui. Nós estamos aqui por causa dele. Eu já ouvi, infelizmente, em alguns contextos, eu preciso levar a minha oferta até lá na frente. Daí Deus vai me abençoar. Uma obra. Isso é ver a oferta, mais uma vez, como obra, né? Então, o que Lutero quer dizer quando ele fala que o culto não deve ser entendido como uma obra para agradar a Deus ou para receber algo? É que o culto não diz respeito ao meu bom desempenho ou a minha boa contribuição. O culto não é sobre mim. O culto não é sobre o pastor Everton, não é sobre o membro tal. O culto é sobre Cristo. Ele é o centro, né? Ele não está focado em mim. Ele não é antropocêntrico, ele é cristocêntrico. É Cristo no centro de tudo. Dos cantos, da liturgia, da missa, do nosso ofertar. É Cristo o centro.
né? Então o culto não é sobre mim, sobre o quanto eu oferto, o quanto eu posso ser abençoado por estar ali. Às vezes, né, a gente fica um tempinho, às vezes, sem vir na igreja. Claro, algumas coisas às vezes atrapalham. Mas quando há oportunidade, vem. Ah, vou lá porque senão o pastor vai vir aqui puxar minha orelha. Não vou. Se eu tivesse tempo para visitar todo mundo que falta no culto, né? Aí eu passaria a semana numa linha de produção vindo de casa em casa, né? Também não ia dar tempo, né? Haja gasolina. Aí a diretoria ia, pastor, você vai de bicicleta agora porque de carro não está dando, né? Então o culto não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre Cristo, né? É Deus quem salva, eu sou o salvo. Deus dá os seus dons e eu os recebo, os guardo. Deus fala e eu creio. Foi falado no começo ali, né? É ação divina ou ação humana? Os dois. Mas começa com a ação divina. Deus nos chamou até aqui e nós aqui estamos. A ação humana parte de um coração agradecido a este Deus que aqui nos serve. Então tudo que nós fazemos no culto é um louvor, é adoração, é agradecimento por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nós não damos o nosso tempo, os nossos bens, a nossa vida para Deus nos abençoar. Não. Nós ofertamos porque Ele já nos abençoou grandemente. Podemos um dia falar aqui só sobre ofertas. Podemos, um dia nós vamos sim. Mas hoje o foco aqui é o culto todo. As ofertas fazem parte deste culto. Agora eu peço a ajuda dos alemão aí de prontidão. Tem bastante. Como é que pronuncia isso aí? Essa palavra grande lá. Gottesdienst, assim, né? Os alemão aí. Tá certo? Gottesdienst. Lutero é alemão, né? Gottesdienst é uma palavra em alemão que significa o serviço de Deus. A tradução literal é serviço de Deus. Então nós somos lembrados no culto do pecado e da graça. Nas palavras introdutórias nós falamos disso. Na confissão, nós confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão, a graça, né? Ouvimos o que Deus fez e continua fazendo por nós nas leituras bíblicas. No momento do sermão, na confissão com as palavras do credo. E aí, depois ainda, nós somos lembrados novamente que o nosso pecado foi superado pela graça na liturgia que segue no sacramento. Tudo no culto tem um porquê. Por que nós começamos com a invocação e já com a confissão de pecados? Absolvição. Daí as leituras bíblicas. Daí a mensagem. E lá no final, a missa. A Santa Ceia. Porque tudo vai nos preparando para chegarmos ali e recebermos o corpo e o sangue de Cristo. Perdoados dos nossos pecados. Absolvidos. Em paz com Deus. Porque Ele nos serviu até ali e vai nos servir agora com o seu corpo e seu sangue. Então, se a forma do culto promove isso, deixe como está. Lutero disse que se a liturgia em algum momento se tornasse um abuso, ela deveria ser abolida ou trocada por outra. Como que nós vamos colocar isso em prática agora? Lutero ele não se importava com a forma do culto. Ele se importava, mas ele não colocava isso como primordial ali na vida da igreja. Ele manteve da tradição aquilo que não atrapalhava o propósito do culto. Ele manteve a veste talar, manteve o altar, o crucifixo, a cruz, o púlpito não no centro, mas do lado. Aquilo que a tradição, ou seja, aquilo que não está ordenado nem proibido na Bíblia e que ajudava na propagação, na pregação do Evangelho, ele manteve. O que atrapalhava esse propósito, ele tirou. Por exemplo, a oração aos santos, que colocava o quê? O homem no meio, o homem no centro. Os santos, os apóstolos ali como intercessores.
Isso ele tirou. Por quê? Porque não é lugar deles. O lugar dos santos é outro lugar, né? Não no centro do culto, não no lugar do culto. A missa em latim atrapalhava também, porque as pessoas não entendiam. Botou em alemão, né? São os chamados adiáforos. O que a Bíblia não nos proíbe, mas também não há uma ordem bíblica para a gente fazer, a gente mantém à medida em que ela ajuda na propagação do Evangelho, mas nós tiramos a partir do momento que ela atrapalha, né? Então, nas igrejas luteranas, havia ali uma uniformidade na mensagem. Mudava de um lugar para o outro a forma como o culto, a missa era feita. Mas o Evangelho continuava no centro do sacramento e de todo o culto, enquanto a forma variava, né? E aí hoje, o culto tradicional pode ainda servir? Aquela liturgia 2, cantada, com órgão, pode nos servir ainda para adorar a Deus? Pode, ela serve. A sua forma aponta para o Cristo. Mas propositadamente eu falei, no início que eu fiz a forma do culto diferente. Diferente da liturgia 2, diferente da latim, nas vésperas, né? Quem estava no último culto, que foi no domingo de manhã, nós cantamos aí a ordem das matinas. Uma ordem litúrgica de quase 1000 anos, né? À medida em que ela não atrapalha a pregação do Evangelho, pode ser mantida, mas ela pode mudar. O culto contemporâneo, o que é o culto contemporâneo? A linguagem mais contemporânea, não aquele bater e abrir-se vou usar, né? Como a Almeida, revista atualizada, a revista corrigida, né? Traduz o texto lá. Batam e a porta será aberta. Isso é mais contemporâneo, né? A linguagem mais contemporânea. Pode nos servir? Pode. Temos que deixar só ali o Lucas e o Wagner no ukulele, no violão, de repente botar uma bateria, uma hora dessas, um trompete, voltar aos trompetes, né? Sinto saudade dos trompetistas. Botar uma bateria ali, de repente alguns vão se escandalizar, outros vão gostar. Pô, legal. Né? Pode. Desde que Cristo esteja no centro do que é feito, pode, né? Então, todo culto, na verdade, é contemporâneo. Ele acontece hoje. Deus continua vindo até nós, nos servindo com a sua palavra, né? Um parênteses ali sobre a música. Veja o que o Salmo nos diz. Vamos ler junto aqui esse lado. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto e assim por diante. Uma harpa de 10 cordas, é uma viola praticamente. Harpa de 10 cordas. De repente um dia nós vamos usar a viola aí, né? Fazer um culto caipira, né? Podemos? Podemos. A música também deve transmitir o Evangelho. Eu sou um pouco crítica com algumas músicas que não estão ali no nosso inário. Tá? A igreja deixou separado alguns hinos ali, cristocêntricos. Tem hinos que se dizem gospel, mas não são. Tá? Cuidado, muito cuidado com o que a gente ouve. É preciso ter um bom discernimento. Aquela música lá, Sabor de Mel, né? Vocês já ouviram? A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Esses dias a gente falou do sabor cristão, né? Sabor de mel, a vitória. Mas o que ele quer dizer com essa vitória? Vitória aqui neste mundo. Isso não é a mensagem do Evangelho. No mundo vocês vão passar por aflições, né? É basicamente uma música de vingança. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vai pra lá. Isso não é cristão. Apesar de se falar. Aquela música Raridade. Você é um espelho. Também não gosto, né? Não importa se o mundo ainda não notou, né? O importante é Deus notar o seu valor. Que valor que nós temos sem Cristo para Deus? Nenhum, né? É nesse contexto que se fala. Então a gente cuida, né, com o que a gente canta. Então nós temos os hinários da igreja que já foram ali selecionados as músicas para isso, né? Aí tem as igrejas onde um violão não entra, a bateria não entra, um órgão, órgão sim, né? Canto coral e assim por diante, né?
Mas enfim, nós temos que ser sólidos na base, na mensagem, apontar para Cristo. Nós podemos ser flexíveis em outros aspectos, mas nós devemos nos certificar de que as pessoas vejam Cristo em tudo no culto. Na música, nas orações, na mensagem, nas leituras bíblicas e assim por diante. Lutero disse que a ordem litúrgica, quando ela se tornar um abuso, ela deve ser abolida imediatamente, trocada por outra. A liturgia do culto ela deve promover a fé, o amor, e não colocar o ser humano como centro. Então, ali ele diz isso. O apóstolo Paulo diz assim lá em 1 Coríntios: portanto, façam tudo com ordem e decência. Ordem e decência. No restante do texto ali, se vocês lerem o capítulo 14, vocês vão ver o apóstolo Paulo falando, quem tem um cântico, que se levante e os outros fiquem quietos para ele cantar. Quem tiver uma mensagem, que se levante e fale a sua mensagem e os outros fiquem quietos para ele passar essa mensagem. Mas tudo com ordem e decência. Então tudo tem um porquê no nosso culto. Às vezes a gente cresceu com essa ideia, nós temos que ir para o culto. Por quê? Não, eu aprendi do pai e da mãe. Depois lá na instrução o pastor falou a mesma coisa, temos que ir para o culto. Mas por que nós vamos? Porque aqui Deus vem nos servir. Com a sua palavra. Com o sacramento. Aqui nós somos abençoados. Lex orandi, lex credendi. E depois lá fora o lex vivendi. Então os tempos mudam, contextos mudam, a ordem de culto pode mudar? Pode. Uma boa razão, pode mudar. Mas o Evangelho deve continuar sendo o propósito da nossa vida cristã. Deus nos servindo sempre. E aí eu trago essa última imagem aqui, que foi pintada por Lucas Cranach, um ano após a morte de Lutero, em 1547, onde é o resumo do que é o culto. Nós temos o Cristo no centro, o pregador, a figura do sacerdote, aqui é o próprio Lutero, com uma mão na Bíblia e a outra apontando para o Cristo, e do outro lado a congregação. Essas pessoas pintadas aqui eram pessoas ali que conheceram Lutero, que ouviram as suas pregações. Então Lucas Cranach quis deixar registrado em uma imagem o que é o culto. É Cristo no centro. Até a nossa igreja ela aponta para isso. O púlpito fica fora ali do centro, enquanto que o altar está no centro, o crucifixo ali, mostrando o Cristo crucificado, a cruz vazia lá apontando que a cruz ficou vazia. Não é pecado ter um crucifixo em cima do altar. É muito católico isso. Não, é cristão. Nos remete ao sacrifício de Cristo. Mas a cruz vazia nos remete. Ele não ficou na cruz nem no túmulo, ele ressuscitou. Ele é o centro. Então a forma como a igreja também está, ela demonstra isso. Os momentos em que o pastor se volta para o altar, levando da congregação para Deus. Os momentos que o pastor anuncia do altar para a congregação, Deus falando através da pessoa do pastor. Então assim, nós pedimos que Deus continue nos abençoando como igreja, para que possamos continuar firmes nesta fé e nessa pregação de que Cristo é o centro da nossa vida, de culto, da nossa vida lá fora também. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi, tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.